Olá, o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria, hoje traz para vocês o nosso episódio Turismo em 2025. Olá, viajantes e exploradores do mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio, o seu espaço para descobrir as tendências, histórias e experiências que estão redefinindo o turismo em 2025. Antes de embarcarmos nessa jornada de hoje, não se esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita, no caso o nosso Spotify. Assim você fica por dentro de todos os episódios e não perde nenhuma dica sobre viagens sustentáveis, imersivas e tecnológicas. E também, se você gostar do episódio, aproveita para deixar aquela avaliação 5 estrelas e compartilhe com os seus amigos, tá legal? Isso ajuda muito a gente a crescer. Agora, aperte os cintos porque hoje vamos explorar o turismo em 2025. Prepare-se então, vamos nessa! À medida que avançamos para 2025, o turismo se reinventa, moldado por novas expectativas e necessidades dos viajantes. Se antes viajar significava apenas visitar os pontos turísticos tradicionais, agora a experiência vai muito mais além. A sustentabilidade, personalização e, claro, a tecnologia emergem como os pilares fundamentais de toda essa transformação. E aqui um pouquinho do que nós vamos passar para vocês hoje. Então fiquem aqui conosco ligados, porque vamos falar bastante ainda sobre todos esses pilares, né? O turismo sustentável, por exemplo, ele deixa de ser um diferencial e se torna uma exigência. Os viajantes mais conscientes, eles buscam opções que respeitam o meio ambiente, reduzam a pegada de carbono e, claro, promovam o equilíbrio ecológico. Muita preocupação nesse sentido. Os destinos, então, que valorizam as práticas sustentáveis, como hospedagens ecológicas, a própria gastronomia local, iniciativas de preservação ambiental, ganham protagonismo no cenário global e competitivo, né? A busca também por experiências que sejam imersivas, também cresce muito em 2025, levando todo mundo, todos os turistas, a uma conexão muito mais profunda com a cultura, a comunidade e a natureza dos locais visitados. Então, vale uma dica aí de lugares então, que sejam muito atrelados a essas raízes. Em vez de apenas observar, o viajante de 2025 ele quer participar, seja ele cozinhando pratos típicos com moradores, aprendendo artesanato tradicional ou ainda explorando trilhas ecológicas em meio à biodiversidade. Sempre tudo, lógico, com muita segurança. A tecnologia, por sua vez, ela transforma a maneira como planejamos e vivemos as nossas viagens, né? A gente cada vez mais está dependente aí de aplicativos, enfim, de celular e de GPS. A realidade aumentada, também a inteligência artificial e assistentes virtuais, eles sempre vão proporcionar roteiros personalizados e experiências interativas, facilitando sempre o acesso a informações e tornando a jornada ainda mais envolvente a cada passo que se dá. Ao mesmo tempo, a digitalização aprimora o conforto e a segurança, permitindo que as reservas sejam muito mais inteligentes e experiências sob medida para cada perfil de viajante, com um algoritmo sempre trabalhando naquilo que a gente busca, naquilo que a gente gosta mais. Então, prestem muita atenção quando vocês forem fazer campanhas de marketing focadas para esse tipo de nicho. E por fim, claro, a gente não pode deixar de falar, o bem-estar assume um papel central e decisório em 2025. No mundo cada vez mais acelerado que é o nosso, viajar passa a ser um refúgio, um escapismo para o corpo e para a mente. Eu já falei isso em outros podcasts e vou repetir, né? Um escapismo, destinos que oferecem retiros de relaxamento, terapias holísticas, práticas de mindfulness e contato com a natureza se tornam cada vez mais desejados. E por fim, então, pessoal, o turismo de 2025 é mais do que uma simples viagem. É um convite à transformação pessoal, à nossa valorização da cultura e, claro, ao respeito pelo planeta. Com novas tendências e expectativas, o setor se adapta para oferecer experiências inesquecíveis, autênticas e responsáveis. Que possamos então embarcar nessa nova era do turismo com consciência, curiosidade e um olhar aberto para o mundo. Você está acompanhando agora aqui o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. Daqui a pouquinho a gente está de volta falando um pouco sobre as tendências principais, debulhando-as uma a uma. Fique conosco, fique ligado, o Papcast está no ar.
Que bom que você está aqui conosco. Estamos de volta então para dar continuidade às tendências principais do turismo de 2025 e vamos começar com o turismo sustentável, onde o mais importante, acima de tudo, é a priorização de empresas e destinos comprometidos com o meio ambiente. Essas empresas e os destinos, eles têm muito mais vantagem competitiva com relação à escolha por parte do cliente ou do hóspede. Práticas como hotéis com certificação de neutralidade de carbono, compensação de emissões de CO2 e também incentiva o turismo regenerativo. Hoje já existem diversas técnicas e também diversos modelos de como se apropriar e estar cada vez mais em tendência com esse tipo de mercado. Uma outra tendência muito importante também é a questão da imersão e das experiências, né? Tão falada experiência há muito tempo, né? Viagens que vão além, né, dos pontos turísticos, focando sempre na vivência da cultura, na vivência da própria gastronomia e, claro, das tradições locais, sempre com atividades como visitas a aldeias, quem sabe, oficinas de artesanato e programas de voluntariado. Não basta somente estar, mas também ter que participar, fazer parte daquilo, sentir-se parte, né, sentir-se parte da mudança. Isso os turistas estão sempre buscando e, claro, essa experiência ela não mede muito a questão financeira, mas sim o que pode trazer como benefício para a pessoa. A tecnologia e a personalização também são ferramentas importantíssimas nessa tendência de 2025, utilizando sempre a inteligência artificial, sugestões de itinerários, como criar um itinerário, fazer perguntas e prompts corretos, né? São sempre importantes para quem possa também, para quem queira viajar já com tudo pronto. O transporte inteligente, atendimento aprimorado em aeroportos, hotéis e pontos turísticos são também muito bem-vindos. Existe uma tendência muito grande agora de cada vez mais a mecanização estar presente para a questão da velocidade. Hoje nós não temos mais tempo, não temos mais paciência e nós queremos as coisas rápidas. Quanto menos interação humana no sentido de poder receber informações, melhor. É claro que a interação humana sempre vai ser necessária no sentido do serviço, mas em termos de informações e detalhamento e exatidão, é sempre melhor contar com um auxílio da inteligência artificial que veio para ficar. Não podíamos deixar de falar também sobre o bem-estar e o relaxamento, que incluem a busca por destinos e atividades que promovem o relaxamento, a questão do wellness e a saúde mental, como retiros de yoga, spa em áreas naturais e viagens focadas em atividades como caminhada, hiking, trekking e meditação. Hoje cada vez mais esse tipo de turismo é buscado e também cada vez mais o ticket aumenta de pessoas que buscam esse tipo de escapismo. As viagens alternativas, como exploração de destinos e experiências menos convencionais, falamos aí do turismo rural, do turismo urbano, esportivo, de aventura noturno e observação da natureza, birdwatching também, que está muito em alta agora no ano 2025, são alternativas que sempre vieram agora nesse ano para ficar. As multigeracionais, quando você pode viajar com a sua família inteira, onde leva várias gerações, desde o avô até o netinho, atividades que agradem a todos, que sejam também pertinentes a todas as faixas etárias e físicas, logicamente. Isso é sempre muito importante, né? E já existe uma especialidade muito grande nessa área, né? Que é um dos conceitos mais importantes agora, é tipo o family chic. As viagens solos. Cada vez mais as pessoas estão viajando sozinhas, tanto homens quanto mulheres, com foco em atividades de lazer, socialização e autoconhecimento. Então, para isso, um roteiro com muita segurança é sempre muito bem-vindo. O turismo como base comunitária, as viagens que sempre beneficiam diretamente comunidades locais, saber para onde vai o dinheiro gasto pelo turista, né? Atividades como hospedagem em casas de família, apoio a pequenos negócios e programas de voluntariado. Isso é sempre muito importante, sobretudo em nações ditas tais como em desenvolvimento e que buscam sempre um turismo diferente, um turismo também de experiência. A conexão com a natureza, claro, sempre fica entre os top 5 e continua, né? E em 2025 ela vai continuar. A busca sempre por destinos e atividades que promovam a conexão com a natureza, como o ecoturismo, turismo de aventura e observação de aves, como eu mencionei anteriormente, como birdwatching. É claro que isso nunca sai de moda e está cada vez mais importante, cada vez estamos nos dando conta que é mais importante a preservação. Então esse tipo de turismo ele veio para ficar e cada vez mais presente em nossa realidade. E por fim, por que não, as viagens nostálgicas, né? Aquelas que nos remetem à infância, momentos importantes, aquela praia que você ia quando era pequeno, aquele passeio na serra, quem sabe aquela viagem no interior,
ou também uma viagem internacional que você fez quando era pequeno com seus pais. Sempre relembrando momentos importantes, como atividades voltar aos lugares por onde a gente passou a infância, ou participar de eventos relacionados a filmes, ou quem sabe a séries favoritas. Já existem circuitos que são circuitos de séries, né? Séries norte-americanas, que tem vários destinos aí nos Estados Unidos, principalmente no sul, também em Nova York e Miami, que retratam aí uma série de, perdão da redundância, de séries favoritas que nós acompanhamos aí nas plataformas, né? E questão dos filmes também, hoje já existem vários hotéis temáticos relacionados a filmes, você pode procurar no Google, é bem fácil de encontrar, coloca lá hotéis relacionados a filmes, suítes temáticas, você vai encontrar aí mais que uma dezena no mundo inteiro com vários destinos, aí a gente pode elencar alguns aí como Marrocos, Bahamas, Miami e própria Paris, enfim, é um circuito muito bacana de se fazer também. Pessoal, esse foi para vocês o nosso Papcast de hoje, um episódio um pouco mais curto, mas falando um pouco sobre as tendências de 2025. Muito obrigado por terem ficado conosco. Esse ano de 2025 agora com vários programas novos e a nossa novidade que daqui a pouco está chegando por aí, que é o nosso canal no YouTube. O canal no YouTube eu não esqueci ainda. Nós temos ainda um projeto para fazer o canal no YouTube. Agora estamos aí organizando a nossa agenda para que isso possa começar a sair do papel aí em meados de junho, julho, né? Fique conosco, ativem lá então o lembrete do próximo episódio, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado a todos, tenham todos aí uma bela semana e nos vemos no próximo Papcast, o podcast mais completo da hotelaria. Até mais, tchau, tchau.